Olá, meus amigos, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao Evangelho no Lar do Grupo Espírita Carimbeiros da Luz. É sempre com muita alegria que aqui estamos para esse momento do encontro com Jesus, encontro de família, é Jesus no lar, é Jesus entrando, sentando conosco para esses momentos de reflexões e que Ele ilumine os nossos lares, ilumina cada um de nós. Não esqueçamos o recipiente com a água a ser fluidificada pelos guias espirituais. Então vamos fazer a nossa leitura do livro Vinha de Luz, Espírito Emmanuel, Chico Xavier. Mensagem 117. Para isto. Porque para isto sois chamados, pois também o Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo. Pedro, capítulo 2, versículo 21. Elevada percentagem de crentes considera-se imune de todos os sofrimentos, porque no conceito de grande parte daqueles que aceitam a fé cristã, entregar-se às formas religiosas é subtrair-se à luta, candidatando-se à beatitude imperturbável. Na apreciação de muita gente, os que oram não deveriam conhecer a dor. O socorro divino assemelhar-se-ia à proteção de um monarca terrestre, doador de favores segundo as bajulações recebidas. A situação do aprendiz de Jesus é, todavia, muito diversa. Os títulos do Cristo não são os da inatividade, com isenção de responsabilidade e esforço. Todos os chamados ao trabalho evangélico não podem esquecer as necessidades do serviço. O mestre naturalmente precisa de companheiros que nele confiem, mas não prescindirá dos que se revelem colaboradores fiéis de sua obra. Seria justo postar-se indefinidamente o devedor ante a generosidade do credor, confiando sempre, sem o mínimo sinal de solução, ao débito adquirido? Não somente os homens vivem na lei de permuta. As forças divinas baseiam a movimentação do bem no mesmo princípio. O Mestre Celestial ensina a todos, em verdade, as sublimes lições da vida. Entretanto, não é razoável que todos os séculos assinalem nos bancos escolares da experiência humana os mesmos alunos preguiçosos e inquietos. É indispensável que as turmas de bons obreiros se dirijam às zonas de serviço, preparados para os testemunhos dos ensinamentos recebidos. Simão Pedro sintetiza o trabalho dos cristãos de maneira magistral. Sois chamado para isto, asseverou o apóstolo. A afirmativa simples indica que os discípulos leais foram convocados a sofrer pelo bem. E realmente, como diz Emmanuel, acontece muito. Quantas vezes nós esperamos não passar por dificuldades, não passar pelo sofrimento, porque estamos voltados para os ensinamentos do Cristo, estamos empenhados nas obras, na seara de Jesus. E não é bem assim. Nós oramos, nós estudamos, mas também é necessário compreender que o nosso testemunho vai ser durante as dificuldades. Nós não estaremos isentos do sofrimento pelo fato de sermos cristãos. Sofrimento, ele vai chegar, e tenhamos certeza que ele vai chegar de forma que nós tenhamos condições de passar por ele. Deus concede essa oportunidade como oportunidade de crescimento, de nos regenerarmos perante as leis divinas. E tenhamos a certeza de que os guias espirituais estão sempre conosco. Então vamos fazer a nossa prece inicial
elevar nossos pensamentos a Jesus para as reflexões de hoje. Senhor Jesus, mestre amado e amigo, recebe os nossos corações ansiosos pelo entendimento dos vossos ensinamentos, ajudando-nos a colocar o vosso Evangelho em nossas vidas, que ele nos traga a fé, a força, a fortaleza que são necessários em nossa caminhada, em nossa trajetória. Que nossos corações, portanto, recebam a semente de luz do vosso Evangelho e que esta semente venha a germinar, dando assim bons resultados, se transformando em sementes de luz para que possamos iluminar nossas vidas e daqueles que são nossos companheiros de jornada. Fica conosco, Jesus, agora e sempre, que assim seja. Bem, meus amigos, nós hoje vamos encerrar o capítulo 12, que trata do amai os vossos inimigos, né? Nós já temos visto Jesus ressaltando o amor ao nosso próximo, fazendo ao próximo o que desejamos que nos seja feito, nos desafiando a amar o nosso inimigo, mostrando como é o amor ao inimigo, a necessidade da reconciliação, a necessidade do perdão, para que possamos alcançar a grande meta para a qual Deus, nosso Pai Criador, nos criou. Então, nós estamos nas instruções dos Espíritos. As instruções sobre o ódio nos é apresentada pelo Espírito Fenelon, que ele vai fazer uma breve reflexão sobre o ódio, e ele nos diz que é uma demonstração da condição inferior em que a humanidade ainda se encontra, porque o orgulho fala mais alto e nos impede de ver em nosso semelhante, naquele desafeto, um ser, alguém, um irmão nosso que necessita de perdão, que necessita de compaixão e de cooperação. O ódio é o sentimento que é considerado o mais grave, a mais grave doença espiritual que existe. E é um remanescente vigoroso das paixões sórdidas, da barbárie, do primarismo selvajado. O ódio permanece dentro do ser humano, sempre numa luta com a razão, que tenta dizer que é inconveniente, é prejudicial o sentimento ódio, e também o sentimento do amor, que é inerente, que está em todos os seres. O ódio, ele diz que funciona como um automatismo violento, voraz, que destrói por onde passa e que só o amor pode recompor essa destruição. Na verdade, a principal vítima do ódio é a própria pessoa que o alimenta. Porque se a pessoa quer a felicidade, quer construir a felicidade, ela não vai conseguir odiando. Porque a felicidade, essa construção, passa necessariamente pelo seu próximo, pelo semelhante. E que Jesus nos diz, conquistar a felicidade é necessário que esteja lado a lado com o seu irmão. É necessário amar e não odiar. Devemos orar com mais intensidade, segundo o Espírito Fenelon, aqueles que nos inspiram ódio, que nos inspiram indiferença, que nos inspiram desprezo, porque são as pessoas mais necessitadas, são as pessoas mais carentes, que ainda estão muito aquém do conhecimento espiritual. E que essa oportunidade de estar frente a frente com essas pessoas, aquelas que nos inspiram ódio, é a oportunidade de vivenciarmos a paciência e a resignação.
E que Deus nos concede, a oportunidade que Deus nos concede para nos regenerarmos do mal que tenhamos feito nesta encarnação ou nas vidas pretéritas. Amar o inimigo, nós sabemos que é praticar os ensinamentos de Jesus. Porque se odiamos como nos odeiam, nós demonstramos que não valemos mais do que o nosso agressor. Somos idênticos, temos os mesmos sentimentos, as mesmas vibrações. Interessante que a gente sofre por uma ofensa, mas quer justificar a ofensa que fazemos ao agressor numa atitude de vingança, uma atitude exatamente de expressão do ódio. Se não vencermos o ódio, não poderemos desfrutar, vivenciar as bênçãos divinas. É impossível. O ódio pode ter início, inclusive, numa raiva. Aí é Joana de Ângeles que nos fala assim: o ódio pode começar com uma raiva que não pôde ser expressa, que nós não podemos expressar, que não foi diluída e se transformou em ressentimento, e a gente passa a viver em torno desse ressentimento. Vamos exatamente adoecendo, porque estamos ressentidos diante daquele acontecimento que achamos inadmissível, e isso vai dar guarida à construção do ódio, e que vai eclodir em uma vingança. Isso não significa que vamos minar as nossas emoções. É impossível viver sem emoções, elas são necessárias em nossa vida. Mas precisamos aprender a canalizar construtivamente as nossas emoções, controlando as emoções negativas e exteriorizando as que são positivas. E isso se chama educação espiritual, que funciona como um filtro das emoções. Tenho consciência, sou um ser consciente que raciocino, percebo, tenho o meu autoconhecimento, percebo do que sou capaz, como vou reagir diante de cada situações. Se vejo que estou remoendo, estou ressentida, estou magoada, estou revoltada, ter uma conversa pessoal, um mergulho interior, para concluir que não vale a pena, para concluir que isso é pernicioso, é doentio, que esse ressentimento, essa mágoa, esse ódio que está surgindo, essa indignação está me adoecendo, está adoecendo a minha mente, está adoecendo o meu emocional, está corroendo o meu íntimo, e que isso me é extremamente prejudicial. Essa autoanálise, isso é um autoconhecimento. Então vamos incentivar, vamos exteriorizar aquilo que já temos de bom, aquilo que já temos adquirido de positivo. Vamos fazer essa educação espiritual em nossas vidas. Mas o capítulo encerra com o tema, com o assunto duelo. São vários espíritos que dão instruções, inclusive Santo Agostinho, porque isso foi escrito em 1861. O duelo era uma prática bastante usada, as pessoas se enfrentavam em duelo, a pessoa que se sentia ofendida, ultrajada, desafiava o outro para o duelo, era quase uma cerimônia, né? Cada um levava um padrinho, havia a conferência de armas, teve uma época, eu acho que era também através de espada, não lembro, e as pessoas se duelavam em nome da honra. E hoje nós temos um outro tipo de duelo. Nós temos o duelo que nós vemos por aí afora, né? O duelo político, o duelo de torcidas, o duelo entre as pessoas, entre as gangues, né?
as facções criminosas que duelam entre si para estabelecer o domínio nessa ou naquela área, mas tem o duelo mental vibratório. Esse duelo que nós encontramos inclusive no seio de uma mesma família. Pessoas que divergem de pontos de vista, divergem de atitudes e tudo, e começam a vibrar negativamente contra aquela pessoa, a emitir verdadeiros torpedos mentais que são avassaladores, que podem atingir o outro de uma forma danosa, de uma forma sofredora. Só que aquela mente, aquela emissão negativa, perniciosa, é fabricada em nós mesmos. Então, a primeira vítima somos nós mesmos. Vai danificar as engrenagens mentais, emocionais nossas primeiro, antes de atingir o outro. E atinge, pode atingir. Ninguém sabe a situação vibracional do outro. O outro pode estar em sintonia nessa mesma faixa vibratória e pode ser atingido, alcançado pelas vibrações, o duelo mental que se estabelece. Às vezes, entre irmãos no lar, entre os cônjuges, cada um que emita um tipo de pensamento com relação ao outro, né? Aquele pensamento nocivo, pernicioso. E quando se vê, está todo mundo em desalinho, está todo mundo em desequilíbrio. Então, existe esse tipo de duelo, sim. É um duelo mental, é um duelo de vibrações, tão negativo, corrosivo, quanto qualquer outro duelo. De modo que as anotações, embora sejam de uma prática não mais existente, o duelo, mas são bastante assim, informativas, esclarecedoras. De modo, meus amigos e meus irmãos, que hoje, ao encerrarmos o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata do amai os inimigos, nós tivemos a oportunidade de ter conhecimento dos ensinamentos de um mestre explicados à luz da doutrina espírita. Ele, Jesus, que nos fala de amor, ele foi a personificação do amor e exemplificou isso. Seu exemplo foi um exemplo de amor. E ele tem nos falado em seu evangelho, em seus ensinamentos, que só há um caminho, o amor. Porque a lei do amor, nela estão inseridas todas as leis. E ela rege toda a vida universal. E aprendemos que amar o nosso amigo, o nosso irmão, é fazer a ele o que desejamos que nos seja feito. Mas amar também os inimigos, os desafetos, aqueles que nos prejudicaram, aqueles que nos fizeram sofrer. Ter consciência de que todos nós somos irmãos, porque somos filhos de um só Pai. E que todos nós estamos fadados à perfeição. Uns estão caminhando mais rápido do que outros, mas somos fadados a essa perfeição. E estamos nesse processo evolutivo para vencer as nossas imperfeições, as nossas más inclinações. O nosso inimigo de hoje poderá ser o amigo, o familiar querido de amanhã. Ou pode já ter sido aquele que foi o nosso afeto e que se envolveu conosco em situações delituosas e que hoje se transforma no nosso inimigo, como aclamar, pedir a cada um de nós misericórdia, compaixão, perdão, porque para poder sair do lamaçal em que se encontra. Então, nada é por acaso. Nós encontramos na nossa caminhada as pessoas com as quais podemos aprender, podemos corrigir
os nossos próprios erros, as nossas próprias falhas, desenvolvendo todo o potencial de bem, do bom, do belo, do perfeito que Deus colocou em germe em cada um e que vai desabrochando à medida que vamos vencendo as nossas más inclinações e deixando que a luz apareça em nossas vidas, em nosso ser. E assim poderemos não só iluminar nós mesmos, nossos caminhos, mas daqueles que estão compartilhando da nossa jornada. Então, é um capítulo que merece ser realmente estudado, porque ainda estamos necessitando muito da vivência dos ensinamentos que Jesus nos trouxe, de amor, de justiça e de caridade. Então façamos agora, meus irmãos, meus amigos, as nossas vibrações, elevando nossos pensamentos ao alto. Pedimos pela fraternidade universal, pela paz entre as nações, pela justiça social, pela coesão da doutrina espírita em torno do Evangelho do Cristo e da codificação. Pedimos, Senhor, por cada um de nós, pelos nossos familiares, para que a vossa luz chegue a cada um, inclusive onde haja dor e sofrimento, onde haja as dificuldades existenciais, onde os nossos irmãos estão a resgatar, apesar dos tributos de outras vidas. Que a vossa graça nos seja concedida, iluminando nossas vidas, nossos passos, nossa caminhada, agora e sempre, que assim seja. Nosso Pai, que estás em toda parte, santificado e glorificado seja o vosso nome no louvor de todas as criaturas. Que venha a nós o vosso reino de amor e sabedoria, para que a vossa vontade se cumpra aqui na terra e em todos os ciclos espirituais. O pão nosso do corpo e do Espírito dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores com esquecimento de todo o mal, não permitindo que venhamos a cair nas tentações das nossas próprias inferioridades. Livra-nos de toda maldade que ainda reside em nós mesmos, pois só assim reinará a paz do entendimento, o amor na caridade, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Com esta prece, encerramos o Evangelho da noite de hoje, desejando a todos uma semana de saúde, paz e harmonia. Até breve.